E o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse que a aprovação da emenda que permitiu a reeleição historicamente foi um erro. Publicado neste domingo nos jornais O Estado de São Paulo e O Globo, ele disse, abro aspas, imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar a reeleição é ingenuidade. E continuou, devo reconhecer que historicamente foi um erro. Se 4 anos são insuficientes e 6 parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no 4º ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscitário, seria preferível termos um mandato de 5 anos e ponto final. Fecho aspas. Foi no mandato de Fernando Henrique Cardoso que a possibilidade de reeleição foi aprovada no Congresso Nacional. À época, o ex-presidente foi acusado de se beneficiar de esquema de compra de votos favoráveis à tese. Aspas para FHC. De pouco vale desmentir e dizer que a maioria da população e do Congresso era favorável à minha reeleição. Temiam a vitória do Lula. Ele disse que cabe um mea-culpa por ter permitido e aceitado o Instituto da Reeleição. E aí, Fiuza, o que você achou desses comentários do Fernando Henrique Cardoso, Fiuza? É um tema polêmico. Eu mesmo tenho muitas dúvidas assim, em relação a isso, aos princípios que são trazidos. Agora, eu acho que o Fernando Henrique, Fernando Henrique, eu faço sempre a ressalva, Foi um grande estadista na história brasileira. Ele regeu uma reforma muito difícil de reger. Ele não caiu nas tentações partidárias, ele foi buscar uma equipe, ele juntou uma equipe de excelência. Fernando Henrique fez história no Brasil, a gente se beneficia disso até hoje e deve, em parte, isso a ele. Mas eu acho que ele tem feito, ultimamente, um papel bem menor, para não dizer mesquinho, no seu amplo espaço no debate político brasileiro. E volto a dizer, eu tenho muita felicidade de constatar o Fernando Henrique, na idade que tem, não tem essa questão dele estar, da idade prejudicar discernimento, no caso dele, absolutamente. E é muito bom que ele seja um homem saudável. Mas o papel político dele não tem sido bom, não tem sido positivo para o país. Ele está, de fato, envolvido. Ele pediu a renúncia do Bolsonaro quando o Sérgio Moro saiu do governo. Antes, ele já vinha pedindo ao Sérgio Moro que saísse do governo. Ele, naquela conspiração que hoje nós sabemos que foi uma conspiração, uma virada de mesa lá do caso Joesley, ele também entrou naquela virada de mesa, aparentemente seguindo ali a tendência de uma parte da grande imprensa que fez isso também. E na questão da reeleição, eu acho um pouco de cara de pau, mesmo que a discussão é legítima, mas ele dizer que hoje se arrepende, ele está pensando no Bolsonaro. Aliás, o Fernando Henrique, como muita gente, só pensa no Bolsonaro, e eu acho isso um engano em relação ao que o país precisa de espírito público hoje. O Bolsonaro não tem... Ele tem sido aí um presidente que está difícil de bater, um presidente que parece ter muita resistência em relação à popularidade, mas a questão é muito maior no Brasil. O Fernando Henrique sabe disso. Então, a reeleição, não é fácil você dizer que isso é um vício porque você leva o mandatário a passar 4 anos trabalhando para continuar mais 4, porque ele vai fazer isso também para fazer o sucessor. É o mesmo princípio. E já era assim. Você já tinha a questão... não, mas não é o próprio governante. Mas a gente cansou de ver lá o Maluf trabalhando para fazer o Celso Pitta, não teve isso? O Celso Pitta que não era conhecido por ninguém, e o Maluf foi lá, trabalhou o Celso Pitta para fazer o sucessor para continuar com o poder, não é isso? Então tem uma série de casos. O Lula construiu a Dilma, que era mãe do PAC, criou toda aquela mística em torno de uma pessoa que não tinha o preparo para o cargo. E no caso do governo Fernando Henrique, em primeiro lugar, não é legítimo acusá-lo de articular compra de votos. Nunca se provou isso. De fato, houve gente que fez esse tipo de balcão, mas ninguém provou, e eu pessoalmente não acredito que ele tenha regido isso. E como ele disse, e é verdade, havia um sentimento favorável no Congresso e na população
pela reeleição, claro, e ligado ao projeto dele. E em relação ao projeto dele, tudo bem, eu acho que o segundo mandato do Fernando Henrique foi um mandato muito mais fraco, né? Assim, mas teve circunstâncias complicadas, foi um mandato marcado por crises externas importantes no Sudeste Asiático e na Rússia, principalmente, mas a Rússia foi uma crise mundial em 1998. O governo foi reeleito já sabendo que precisaria desvalorizar o real, isso foi dramático no país. Mas no segundo mandato dele, alguns princípios importantes trazidos no primeiro tiveram consequência, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é outra grande conquista institucional brasileira e que, a meu ver, foi possível principalmente pela continuidade do projeto dele, né? Pelos alicerces colocados pela equipe dele. Então, mas então se não tivesse reeleição, o Fernando Henrique faria o sucessor. Certo, então o dilema vale para os dois lados, né? Quer dizer, quando você tem o aspecto virtuoso da continuidade, que é tão difícil também na administração pública, né? Outro dia estávamos vendo aí o próprio Tarcísio Gomes de Freitas dizendo que você não pode, a cada 4 anos, recomeçar o país do zero. O Instituto da Reeleição tem a ver com isso, né? Então, essa é a discussão, não é uma discussão fácil. Agora, o Fernando Henrique trazer, nesse momento, eu acho que, infelizmente, é mais um casuísmo dele para fazer uma oposição que ele está fazendo de forma inconsequente. José Maria Trindade. Essa história de reeleição do Brasil, Fiuza, ela é complicada. Houve compra de votos e até valor, R$200 mil. João Maia, Ronivon Santiago, eles tiveram que renunciar. E naquela época renunciar ao mandato permitia uma candidatura futura, porque não tinha ainda a lei ficha limpa. Agora, quando o processo é aberto, não adianta renunciar ao mandato, né? Então, assim, houve sim. Eu me lembro como se fosse hoje a ideia inicial ali da reeleição de Fernando Henrique. Inicialmente ele não queria e tal, mas aí esse foi o grande argumento apresentado pelos líderes que apoiavam Fernando Henrique, dizendo, olha, nós temos que continuar com as conquistas do real, nós temos que continuar com esse projeto e, principalmente, se não houver a sua candidatura, pode ser que o Lula ganhe a eleição e seja o presidente da República. Então, foi no bojo desse processo que foi votada a reeleição. Uma emenda apresentada pelo deputado Mendonça Filho, que era do PFL, eu me lembro muito bem de quando ele apresentou. O pai dele era deputado também, pai e filho, deputados federais, dividiram os votos lá em Pernambuco. E eu até falei para o pai dele, falei, o seu filho vai ficar famoso, o senhor vai virar pai do Mendoncinha. Até então, Mendoncinha era filho dele, no sentido político, né? Hoje o Mendonça é ex-governador de Pernambuco, o Mendoncinha é agora candidato a prefeito de Recife, um político muito influente, foi ministro da Educação, ou seja, a emenda da educação, a emenda da reeleição acabou catapultando muito a carreira do Mendoncinha. Não só por isso, ele tem outras qualidades, foi ministro e tal. Mas esta é a história. Durante o processo constituinte, Fiuza, o presidente da República tinha 6 anos de mandato. José Sarney, que era o presidente da República, teria 5 anos de mandato. Havia uma frente na Constituinte que queria aprovar 4 anos de mandato. E aí Sarney, não, eu não posso entrar nessa, fui eleito para 6 anos. E aí uma das grandes batalhas da Constituinte, a segunda foi o presidencialismo e parlamentarismo, uma das grandes batalhas foi exatamente esse tempo de duração do mandato para José Sarney. Na Constituinte já havia a definição de 4 anos, mas para o Sarney, que foi eleito indiretamente, era um mandato de 6 anos. E aí ele negociou e ficou 5 anos. As disposições transitórias deixaram o então presidente Sarney com 5 anos, não 6 e também não 4, como é hoje. A reeleição do Fernando Henrique foi aprovada num momento politicamente estável, e o político gosta dessa história de eu estou bem, se mudar eu posso piorar. Foi assim que a emenda foi aprovada. Hoje eu diria que o mandato de um presidente da República, de prefeito e governador, ele é de 8 anos, com a possibilidade ali de 4 no meio do mandato passar por uma aprovação popular. Mas todos que entram, prefeito, governador e presidente da República, têm uma certa obrigação de disputar a reeleição.
Se ele não fizer, se ele não se apresentar como candidato, o governo dele acaba, porque no terceiro ano começam as brigas, ou talvez no segundo, as brigas, as disputas internas, para ver qual auxiliar que é mais popular ali para se candidatar à sucessão. Então, o governador ele tem que apresentar. Uns fazem de conta que não são, outros são sinceros e honestos, como o Bolsonaro. Já é candidato à reeleição. Então, eu considero o mandato presidencial de governadores e prefeitos de 8 anos, né? E com essa possibilidade de corte ali no meio. Vou fazer aqui uma avaliação, isso depois de apuração, de trabalho lá no Congresso Nacional. Lula queria aprovar mais uma reeleição, uma possibilidade de reeleição. E ele, na época, tinha uma grande força política no Congresso Nacional, essa força nutrida por dinheiro do mensalão. Hoje a gente já sabe quais são os veios e por onde andava essa força política, né? Mas esbarrava no Senado Federal. O Senado, o então presidente Lula, perderia na votação de uma emenda à Constituição para garantir mais uma reeleição para o Lula. E aí eles decidiram fazer um teste. Isso é muito comum no Legislativo, um teste. Então jogaram a prorrogação da CPMF e virou uma questão de governo. Quem era contra Lula votava contra a reeleição, a CPMF. E foi ali que eles concluíram que não haveria como aprovar no Senado Federal esta proposta, que seria mais do que indecente, de mais uma reeleição, né, para o ex-presidente Lula. Aí, sabendo ali da impossibilidade numérica de aprovar a emenda, Lula desistiu. Não foi porque é bonzinho, democrata, não queria. Queria sim. E o teste foi a votação da emenda que prorrogaria a CPMF. Olha, Fiuza, o poder, meu amigo, ele é sedutor demais. Ele muda personalidades e indói das pessoas.